Fala pessoal, tudo bem? Antônio Carlos aqui, servidor federal, e no vídeo de hoje trarei dicas e macetes através de questões comentadas para o cargo de técnico em enfermagem, questões atualizadas agora de 2020. Vamos às questões e às dicas, portanto. Iniciando a questão 1, aplicada pela CPCom, Prefeitura de Gurien, Paraíba, técnico em enfermagem 2020. Leia com atenção o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5. Portanto, agora nós vamos ao que pede a questão antes de ler o texto. A primeira dica é você ir logo ao que pede a questão. É assim que eu faço. Analise os tópicos temáticos abaixo relacionados, de modo a avaliar se equivalem ao conteúdo desenvolvido nos parágrafos 1, 2 e 3. Portanto, a questão trouxe um texto maior, mas eu selecionei somente os parágrafos 1, 2 e 3, porque foram a eles a que a questão se referiu, para assinar verdadeiro ou falso. O primeiro item diz: mudanças na configuração do trabalho em virtude da inovação tecnológica e também da inserção da inteligência artificial. Portanto, está dizendo que houve uma mudança na configuração do trabalho, em virtude de quê? Da inovação tecnológica, é o primeiro item, e também da inserção da inteligência artificial na produção industrial. Vamos ler o texto para ver se esse item é verdadeiro ou falso. E o próximo item diz: os benefícios da indústria, então está falando em benefícios, está dizendo que trouxe benefícios da indústria 4.0 e a necessidade, está dizendo que há uma necessidade de quê? De controle da produção e também consumo para manter o equilíbrio da economia. Então vamos julgar se esse item está correto. O próximo item diz: negação de que a preocupação com o planeta resulta, então tá lá, o texto está dizendo que está negando que a preocupação com o planeta resulta da conscientização quanto ao dever ecológico e moral de preservá-lo. Então vamos ler o texto. Aí, quando nós formos ler o texto agora, já vamos ter em mente o que está pedindo as questões e o nosso cérebro já vai estar direcionado ao que está pedindo. Então, voltando aqui ao item 1, vamos ler o texto. A falência da globalização. A indústria, parágrafo 1º, voltando aqui, parágrafo 1º, e vou selecionar o segundo. Vamos lá. A indústria 4.0, está chegando. Um fato celebrado pelos entusiastas das novas tecnologias. Grandes mudanças estão previstas, sobretudo, isso aqui é uma parte importante, pelo emprego da inteligência artificial na produção industrial, que levará também a uma grande reconfiguração tecnológica no trabalho. Então levará isso aqui, essa grande reconfiguração tecnológica do trabalho, na questão 1. Mas deixando de lado o discurso entusiasmado, o que está realmente acontecendo, então a indagação. Aí o parágrafo 2, com a indústria haverá grande racionalização e otimização da produção. Então isso aqui são benefícios que o item 2 trouxe, para que os desperdícios de material e de mão de obra se tornem mínimos. A produção e o consumo precisam ser rigorosamente ajustados e, para isso, contamos agora com técnicas de Big Data. Estamos em outros tempos nos quais temos a percepção de escassez de recursos naturais e da necessidade premente de reciclar tudo o que for possível. Se quisermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. A economia se desenvolve na contramão da natureza. Então, parágrafo 3. A lição de que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de dióxido de carbono não são apenas obrigações, importante esse item, não são apenas obrigações ecológicas e morais, ou seja, não são apenas isso, mas tem mais coisa.
em relação ao nosso planeta, mas um imperativo econômico que exige que a indústria se coloque em um novo patamar de produtividade para sobreviver. A indústria 4.0 não levará à expansão da economia, mas apenas evitará que ela se encolha. Não podemos mais manter os mesmos padrões de consumo que estão danificando de forma irreversível o nosso planeta. Então, chegando aqui nesse item agora, o que se deu para ter? Que de fato, as mudanças na configuração do trabalho em virtude da tecnologia e da inserção da inteligência. Onde é que a parte que frisou isso no texto? Grandes mudanças estão previstas, sobretudo pelo emprego da inteligência artificial, olha aqui falando da tecnologia, na produção industrial, que levará também a uma grande reconfiguração tecnológica. Então, falando aqui da configuração do trabalho. Então, o item 1 está verdadeiro. O item 2 diz que os benefícios da indústria e a necessidade de controle da produção e o consumo para manter o equilíbrio da economia. Então, aqui um trecho que fala dos benefícios. Com a indústria 4.0 haverá grande racionalização e otimização da produção. Isso são benefícios para que o desperdício de material e de mão de obra se torne mínimos. Agora, nessa questão aqui da necessidade de controle. Necessidade de controle. Estamos em outros tempos nos quais temos a percepção de escassez de recursos naturais e da necessidade premente de reciclar tudo que for possível. Então, há uma necessidade de controle, de preservar. Então, está correto o item 2. E por que o item 3 está falso? Que fala da negação com a preocupação do planeta quando ao dever ecológico de preservá-lo. A lição de que, então o texto que confirma isso. A lição que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de dióxido de carbono não são apenas obrigações ecológicas e morais em relação ao planeta. Não são apenas isso, mas outras coisas também. Não está negando, está dizendo que não só isso, mas outras coisas também. Então a questão diz que está negando essa preocupação quanto ao dever ecológico. Não está negando, está dizendo que não só quanto a essas obrigações, mas também tem outros detalhes. Então, a questão, o item 3 aqui é o que é o falso, e a sequência verdadeira é V, V e F. O gabarito da questão é a letra D. E vamos à próxima questão. Vamos para a questão 2 agora. E a questão diz o seguinte: as orações adverbiais estabelecem diferentes relações de sentido com as orações com as quais se conectam. Assinale as ocorrências em destaque nos fragmentos textuais abaixo expostos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta na sequência os sentidos corretos. Portanto, expresso por essas orações. Está pedindo qual o sentido expresso por cada oração dessa destacada. Então, uma oração que refere aqui a sentido das palavras. E o item 1 diz o seguinte: com a indústria 4.0 haverá grande racionalização e otimização da produção para que, então está aqui a palavra destacada, os desperdícios de material e de mão de obra se tornem mínimos. Qual o sentido desse para quê? Item 2. Se quisermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. Então, o destaque é esse. O item 3. Como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia. Então, esse termo aqui em destaque. Então, o item A diz que esse item para que significa finalidade, o se, condição e o como, causa. B diz que o para que é uma causa, o se é uma consequência e como conformidade. O ser para que consequência, se modo e como tempo. O D diz que para que é proporção, se é finalidade e como concessão. E já o E diz que para que é uma condição, se hipótese e como causa. Então,
é analisar o sentido aqui nessa frase para que você poder chegue ao sentido expresso aqui em relação a cada apresentação em cada contexto. É um tipo de questão que, se você dominar os exemplos de orações dessas principais conjunções aqui, tipo de causa, de condição, de finalidade, você resolve ela rapidinho. Tente responder e vamos aos comentários. Então, o gabarito é a letra A. De fato, para que é igual a com objetivo. Então, é a mesma coisa de finalidade. Nesse contexto aqui, o para que tem dizendo, então, para que os desperdícios se tornem mínimos, com a finalidade de que isso se torne mínimo. Então, tem a ver com finalidade. E o se quisermos que a economia continue funcionando, então, caso queira que a economia continue funcionando, é uma condição. Então, se quiser que continue funcionando, faça isso. Então, não podemos esbanjar. Então, o se é igual à condição. E o como não podemos reverter, então, por causa de não podemos reverter, no caso, esse como aí ele está como causa. Se você decorar as conjunções finais, as principais é para que, a fim de que, porque, no sentido de que e que, são finais. Então aqui no caso cobrou o para que. As condicionais cobrou o se, que é um dos mais cobrados, e o caso também é muito cobrado. Então, se casos mais cobrados, esses demais também são mais grave esses exemplos, porque e esses dois principais. E as causais, porque, pois, porquanto e como, no sentido de porquê, que é o caso desse exemplo aqui. Portanto, grave, releia várias vezes esse quadro aqui, que vai fazer você acertar muitas questões após você pegar a prática, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 3 agora. E ela diz o seguinte: as locuções verbais em destaque nas sentenças abaixo elencadas exibem diferentes verbos auxiliares, que ajudam na compreensão do modo como os estados, processos ou ações se desenvolvem no tempo. Considerando o tipo de verbo auxiliar presente nessas construções, estabeleça a associação com o sentido de que ele detona com mais precisão. Então, está se relacionando qual o sentido dessas expressões em destaques, qual a relação de sentido que ela tem. No item 1 diz o seguinte: se quisermos que a economia continue funcionando, então o termo destacado é continue funcionando. Não podemos mais esbanjar. Qual o sentido desse continue funcionando? Seria uma mudança de ação, uma permanência de ação, uma repetição ou um desenvolvimento gradual. No item 2 diz: estes danos não se restringem apenas ao aquecimento global, que passou a ser chamado de mudança climática. Então, passou a ser chamado. Qual o sentido disso? Item 3. Como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia. Então, está sendo. Qual o sentido de estar sendo? E o item 4 diz: o globalismo ocidental está refluindo e, como consequência, voltam a surgir os nacionalismos exacerbados. Então, qual a sequência correta aqui? Ou seja, qual item que tem a ver com mudança de ação, o outro permanência, repetição e desenvolvimento gradual. Lembrando que, por exemplo, aqui no item 1 está começando pelo 1, está dizendo que continue funcionando, é uma mudança de função. Então, se marcada essa, por exemplo, tente responder a sequência que você considera correta e só após aos comentários. Vamos aos comentários. O gabarito é a letra B, porque o item 1, continue funcionando, é uma situação, continuar funcionando é permanecer funcionando. Então tem a ver com uma permanência de ação.
O item 2 passou a ser chamado, que é o destaque, então não era chamado, houve uma mudança, então é uma mudança de ação, agora passou a ser chamado, então tem a ver com mudança. E o item 1 tem a ver com permanência. O item 3 está sendo é sucessivo, ou seja, continua, é uma questão repetitiva, coincidência, então é sucessivo. E o item 4 volta a surgir é algo que já tinha acontecido e houve uma recorrência. Então aqui é uma recorrência e no item 3 é um acontecimento de forma gradual, sucessivo. Então o gabarito é a letra B. E voltando aqui à questão, a letra B é o gabarito. Então aqui é o 2. Por quê? Porque mudança de ação passou a ser chamado. Então o próximo item aqui é o 1, permanência de ação, continua funcionando, então é a permanência. Repetição é o item 4, ou seja, voltou a surgir, então se repetiu. Então aqui é o 4. E o último item, desenvolvimento gradual, é o item 3, que está sendo. Uma coisa que está sendo é uma coisa gradual. Então aqui fica o 2. Aqui fica o 2, aqui fica o 1. Aqui fica o 4. O 4 e por último fica o 3. OK? Então, vamos para o próximo vídeo. Para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. E a questão fala o seguinte, sobre a pontuação, tema muito importante. Então, o tema da questão é pontuação. É um mecanismo responsável pela textualidade, à medida que estabelece uma relação entre a estrutura sintática e a organização das unidades informacionais. Levando esse fato em consideração, analise as propostas de pontuação aplicadas ao trecho que inicia o texto, a Venezuela, às escuras. Então, veja 20/3 de 2019, avaliando a sua adequação. Então, é o mesmo texto, só que com inserção de pontuações em locais diferentes, para você julgar aqueles itens que estão corretos em relação à pontuação. Então, aqui cai muita vírgula, veja que a vírgula é muito cobrada, então é muito importante estudar sobre a vírgula. O item 1 diz o seguinte, passar 5 dias sem eletricidade, vírgula, tem uma vírgula aqui, não é fácil para ninguém. Aí, ponto e vírgula aqui, menos ainda para a sofrida população da Venezuela, vírgula. Em meio a uma crise de abastecimento, vírgula. Muitos alimentos se estragam, vírgula. Doentes morrem nos hospitais, vírgula. Paralisou-se o transporte público, vírgula. Lojas foram saqueadas e computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas. Então, esse texto aqui continua, então foi só um trecho de um texto. A reticência significa que o texto continua. Já no item 2, passar os 5 dias sem eletricidade não é fácil para ninguém. Aí aqui um travessão. Menos ainda para a sofrida população da Venezuela. Já aqui um ponto final. Percebe que aqui um ponto final. Em meio a uma crise de abastecimento, vírgula, muitos alimentos se estragam, vírgula, doentes morreram nos hospitais, vírgula, perdão, paralisou-se o transporte público, vírgula, lojas foram saqueadas e computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas. E o item 3, passar 5 dias sem eletricidade não é fácil, então uma vírgula aqui, para ninguém, vírgula, menos ainda para a sofrida população da Venezuela, ponto final. Em meio a uma crise de abastecimento, muitos alimentos se estragam, vírgula. Doentes morreram nos hospitais, vírgula. Paralisou-se o transporte público, vírgula. Lojas foram saqueadas e os computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas. Então, quais os itens que estão corretos quanto à pontuação? Pausa o vídeo. Assista e tente resolver, depois despause e vá aos comentários.
Então vamos aos comentários. O gabarito é a letra E. O único item correto é o item 2. E qual ou quais os erros do item 1? O primeiro erro é o seguinte: passam 5 dias sem eletricidade. Aí tem uma vírgula aqui. Não é fácil passar 5 dias sem eletricidade, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém o quê? Passar 5 dias sem eletricidade. Então aqui é o sujeito. Então essa vírgula está separando o sujeito do seu complemento. Isso aqui é um erro grosseiro. Não se separa o sujeito do seu complemento. Então essa vírgula aqui, isso aqui é sem pontuação. Não teria essa vírgula aqui. Os 2 pontos aqui seria uma vírgula. Esses 2 pontos aqui, o correto seria uma vírgula. Além disso aqui, em meio a uma crise de abastecimento, muitos alimentos se estragam. Então aqui é sem pontuação também. Em meio a isso, acontece isso. Então é um complemento, sem pontuação. O item 2 está correto. E o erro do item 3. Esse erro que se repetiu inicialmente no item 1. Passar 5 dias sem eletricidade é o sujeito. Não é fácil para ninguém. O que é que não é fácil? É isso aqui. Passar. Então isso aqui é o complemento. Ou seja, está se falando, se cortou-se o sujeito do seu complemento. Então não se separa o sujeito do complemento. Nesse caso aqui é sem pontuação. O resto está correto, portanto, o erro da questão, somente a 2 está correta. Vamos ao próximo vídeo. Vamos à próxima questão. E a questão 5 diz o seguinte: empregue os pronomes relativos. Então, a questão sobre pronomes relativos, tema muito cobrado, nos fragmentos textuais abaixo relacionados. Extraído da matéria, já é fácil comprar. Atentando para a preposição que pode antecedê-lo. O item 1 diz: o assassinato de várias vítimas a esmo não é crime típico, mas a facilidade, aí o espaço. Aí esse espaço aqui, para você preencher com que, com a qual, como ou na qual. Conseguiram comprar uma arma e munição, levanta um alerta neste momento. Aí espaço. Neste momento em que, neste momento onde, qual, onde ou que. Então, o item 2. Muitas armas que abastecem o crime vêm do lugar. Então, lugar, depois de lugar, qual seria? Lugar onde, lugar que, lugar onde, lugar o qual, lugar em que. Deveriam ser muito mais guardadas. Depósitos de delegacias e fóruns. Em abril, um policial caiu, pasmo, ao abrir o cofre da Delegacia Central de Cotia, em São Paulo, e constatar a falta de 81 armas que deveriam estar ali. O item 3 diz: em 11 de maio, em Santo André, o empresário Marcelo Aguiar, de 36 anos, disparou 5 vezes contra um morador de rua. Aí vem a lacuna. Morador de rua com quem? Morador de rua com que? Morador de rua que? Morador de rua com que ou que? Havia se desentendido. Então, qual lacunas preenche? Dê pausa no vídeo, tente respondê-lo só após aos comentários. Vamos aos comentários. Portanto, o gabarito da questão é a letra A. E o item 1, esse espaço aqui, ele é preenchido com o quê? Por que ele é preenchido com o quê? Mais a facilidade com que. Então, quem tem facilidade com. Então, facilidade exige a preposição com. Então, esse com está aqui por causa do termo facilidade. A facilidade com que os 2 jovens conseguiram e por aí vai. Aí, momento em que. Então, pode substituir momento no qual o governo. Então, momento, se esse momento em que pode ser substituído pelo no qual, então esse espaço aqui, ele é preenchido com em que. Se você trocou por no qual, então cabe um em que. É a mesma coisa. O item 2, o crime vem do lugar onde, então falou em lugar, então é onde. Então falou em lugar grave, então
se usa onde. Então, sabendo desse macete aqui, você já marcava sem nem ler mais o texto. Referiu-se a lugar é igual a onde. Então, e no próximo item aqui, vamos lá. Um morador de rua com quem havia desentendido. Quem se desentende com alguém. Então aqui, esse com está sendo colocado aqui por causa da palavra desentendido, que solicita a preposição com. Portanto, então é a palavra que solicita. Por isso, o gabarito letra A. Então, voltando à questão. Gabarito letra A, o primeiro espaço preenchido com que, o segundo é em que, nesse aqui, o terceiro onde, por causa de lugar, e o último com quem, porque desentendimento, quem tem desentendimento se desentende com alguém. E aqui porque trocou por no qual, fez sentido então o em que, o em que pode ser empregado. Dessa forma, finalizo as dicas do vídeo de hoje. Essa foi uma parte do conteúdo. E se você quer ter acesso a um conteúdo que vai triplicar suas chances de ser aprovado nas provas de concurso e técnico em enfermagem, como também reduzir em até 70% seu tempo de estudo, abaixo do vídeo no link eu irei deixar um link para você conhecer a prova técnica em enfermagem, para quem quer ser aprovado nas provas de concurso e técnico em enfermagem, abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, se gostou dê o joinha e deixe seu comentário que será um prazer em respondê-lo. Até o nosso próximo vídeo.